Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Daloia. Estamos começando mais um episódio do Missão Bentos Podcast. Um episódio especial, onde nós vamos tocar nos assuntos sobre família, paternidade, sobre ser pai, sobre... Olha, rapaz, chegou no momento certo. O quê? Que isso? Eu não esperava por isso. Nem eu. Eu juro que eu não esperava por isso. Que é isso? Enquanto eu... Como é que é? A gente tá falando da Clara, né? Que chegou. O pessoal vai entender outra coisa. pô. Pois é. Bom, então eu vou fazer o merchan já antes de fazer os recadinhos, já. Chama o jabá. Não, vamos lá, já põe... Ai, tá bom. Vê o que tem lá e manda pra mesa que nós põe pra dentro. Tá bom. Bom, galera, mais um episódio aqui que a gente tá com a parceria do The Walking Dog. Uma dogueria aqui de Ribeirão Preto, fica ali no Nova Aliança, próximo à faculdade Unip. Então, se vocês quiserem caprichar aí num super hot dog aí durante a semana, corram lá que vale a pena. Além dos famosos cachorro-quentes, tem os cheeseburguinhos, essas porções que acabaram de chegar aqui que nós vai pôr pra dentro rapidinho já. Batata frita, cebola, Cheiroso. uns hot dog Não vai falar nada, caprichados. não, mas escuta o cheiro aqui, ó. Então, uns produtinhos bem bacana. Acompanhem eles também nas redes sociais. E para você acompanhar com a gente essa noite, já pega o QR Code, escaneia e peça o seu lanche lá agora no The Walking Dog Doguerias. Acho que é isso, né, gente? Vamos comer um pouco agora, né? E então, também agora vamos para os recadinhos. Se inscrevam, curtam, compartilhem, né, o nosso canal, nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí para vocês. Não esqueçam de acompanhar a gente também no Spotify, né? Os nossos podcasts estão sendo postados lá. E nossa lojinha também está ativa, com bastante produto bacana aí para evangelizar. E acho que é. Bom, hoje é um episódio especial, um episódio diferente. Nós ficamos com um pouco de inveja e ciúmes das mulheres que estiveram aqui no episódio de maio. E nós estamos fazendo aqui um episódio de Dia dos Pais, né? Um episódio especial, focado na paternidade, na família, né? Nesses momentos onde o homem tem um peso um pouquinho maior dentro de casa. Essa porta fica abrindo aqui, só com novidade, só coisa boa chegando. Então eu vou passar Vou passar... Olha, Ai, rapaz. Vai passar o hot dog? Vai. obrigado. 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 Foi mesmo. Que isso, valeu. Ei, cara, depois vocês comem, pode comendo durante o negócio, gente. Não precisa ficar esperando, não. Então, vou passar o microfone aí pro pessoal, para eles ir se apresentando novamente. Hoje a gente está aqui com o Lucas, com o João e com o Washington. Eles já estiveram aqui conosco em outros momentos e vão recordar um pouquinho da história deles e depois a gente vai tocar nos assuntos mais polêmicos. Fiquem à vontade, gente. Tirem popar e vê quem começa. Não, pode começar aí. Eu? Vixe, lá do Começar o quê? Comer o cachorro-quente? Já a câmera sair de mim, né? Pra eu comer. Não, bora lá, gente. Bom, eu sou o Lucas, sou esposo da Vívia, que a gente já teve aqui, eu acho que no episódio 3, né? Foi? A gente teve aqui? Foi, acho que foi. Foi no episódio 3 que nós Primeiros estivemos aqui para dar um testemunho aí, né? Da nossa vida, da nossa família, né? De como que foi a nossa trajetória. Milagre que a gente tem na nossa família, né? Que a gente pode compartilhar aí um pouquinho da nossa história, da nossa vivência, né? Sou também coordenador da comunidade Vem Pra Cristo, cujo fundador é o Padre Eduardo, né? Eduardo Tibério, que já esteve aqui também no podcast já, né? Uhum. Falando um pouquinho da vida sacerdotal dele e tudo mais, do caminho. E fora isso também sou profissional da área de finanças, sou também paroquiano na paróquia São João Bosco, onde lá também exerço a função lá no CAEP. Eu não sei por que o padre me chamou pro CAEP, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos assumir aí, né? São as missões que Deus dá na vida da gente, né? E é isso. Então aí. Bom, Próximo. então, Próximo. sou o João, marido da Meires, pai do
do João e da Maria Rita. E estivemos aqui no episódio 13. Aí, todo mundo com os episódios na ponta da língua. Nossa, Que a gente gravou aquele videozinho lá e eu lembrei. Foi o episódio número 13, estivemos aqui. E hoje estou aqui para contar um pouco da história aí de como é essa questão de ser pai aí, né? Deixa eu ver, mas sou da área de finanças também, assim como o Lucas. que Deus abençoe. E acho que é isso. Bom, eu sou o Washington, sou casado com a Ana Caroline, tenho em casa um jardim com 2 flores, a Mariana e a Isabel. Mariana faz 6 anos em novembro, Isabel, dia 26 agora faz 3 anos. Sou engenheiro, paroquiano, Paróquia Jesus Misericordioso Santo de Viges, e acho que eu agradeço, primeiramente, Felipe, Clara, Thiago, por poder estar aqui, porque é muito interessante e oportuno a gente poder estar nessa roda de muitas vezes tentar evidenciar o que a gente vive, né? Compartilhar também e poder se permitir ter um outro olhar para a paternidade, né? De muitas vezes coisas que a gente acha que pode não estar fazendo, está fazendo errado. Eu acho que para nós como pais sempre fica uma condição, né? Eu não estou fazendo o suficiente, né? Eu não estou conseguindo fazer o suficiente. Eu faço pouco. Eu não consigo cuidar. Eu não consigo estar perto. Como eu não consigo fazer, é sempre esse sentimento, né? Por mais que a gente lute, a gente fica por essa condição, tô fazendo pouco. Não sei vocês, eu sempre me pego por essa situação, né? Querendo fazer mais, achando que tá fazendo cada vez mais, fazendo menos. Não, é bem por aí mesmo. A gente sempre, como é que fala assim? Cara, acho que a primeira chavinha que muda, né? Quando a mulher fala assim, tô grávida, né? Igual quando a gente descobriu que a gente tava grávida da Maria Rita, primeira coisa que, tipo, cara, preciso ganhar mais dinheiro. Preciso trabalhar mais. Preciso trocar de carro. Preciso uma outra casa. Isso aqui tá pequena. Já começa a virar essa chavinha dentro de vocês. Você já quer, como é que fala? Você quer proporcionar o melhor ali pra sua família. Você já quer, como é que fala? Trabalhar mais. Já fica mais disposto. Acho que essa primeira coisa que né, muda no homem é isso, né? Já te dá essa vontade, assim, né? E não é uma coisa que é pensada, é instintivo, sei lá. Pelo menos comigo, eu não tive que pensar isso surgiu. E cara, e até uma coisa que eu falo também, e aí vocês já têm até mais experiência que eu sempre falo, que todo homem tinha que ser pai de menina, pelo menos uma vez na vida. Cara, porque sei lá, eu adoro meus 2 filhos, né? Eu não tenho essa questão, mas né? Mas, sei lá, menina traz uma questão diferente pro homem ali, né? Não sei como... Eu tenho um pensamento, João, né? Você me perguntou como é ser pai de menina. Eu falo, eu não sei te responder isso. Eu sei o que é ser pai, porque eu só tenho um menino. Mas eu tenho um pensamento aí, não é o ambiente, né? Vamos dizer, a condição pra gente falar sobre isso hoje, né? Mas eu vejo que um pai de menino, ele precisa formar um menino, um homem, né? Agora, o pai de uma menina, ele precisa ser homem para a esposa, para que a menina tenha referência do que é ser um homem para a vida dela. Então, assim, a gente realmente fala isso. E aí eu sempre tive um outro ponto de menina tem mais proximidade com o pai. Esquece, nada disso. Meu amigo, estou eu lá em casa com as 2 meninas de férias. Quem vai escovar o dente primeiro sou eu. Quem tomar banho sou eu, porque é o meu pai, meu pai. Né? E tirando essas brincadeiras, eu não sei vocês, mas o quanto eu sonhei por esse momento, por cada um deles, mas ouvir, né? Papai, eu te amo, você é o melhor pai, né? A gente quer ser o melhor pai, não como poder se doar, né? Mas são condições, né? O que eu queria ter vivido há muito tempo atrás, né? Já com 15 anos, o sonho da paternidade veio com 15 anos, mas o quanto não sei se eu diria prazeroso ou satisfatório, mas assim, edificante a paternidade. É até um ponto também que, assim, às vezes a gente... Me permitir, eles estão com vergonha, pessoal. Darei o primeiro ato aqui. Não, mas assim, às vezes, como é que fala? Essa questão de paternidade, assim, às vezes assusta muito, né? Pra quem não é pai, fala, nossa, mas ter um filho, parece que é um susto muito grande. Mas, cara, realmente, assim, é outro jogo, né? É outra vida, mas... É difícil, é muita coisa, mas não é pra ter medo.
É pra encarar é pra encarar consciência de realidade, de saber que não vai ser uma coisa à toa, não vai ser uma coisa fácil, não vai ser uma coisa tranquila. Mas não é pra ter medo, é pra... Pô, vai ser difícil, mas tem que ir de todo jeito. Tem que confiar, né? Eu falo que a gente tem que confiar, porque eu vou ir um pouquinho antes lá, né? Quando a Vivi e eu, nós decidimos nos casar, né? Então já começa ali, né? O pensamento. Então, se eu vou casar, então eu já vou formar uma família. Que família que é essa? Então, essa família pode ter filhos, vir filhos e tal. Tanto que o episódio que a gente participou aqui, justamente a gente contou da nossa dificuldade em ter filhos e tal. A Vivi, ela tem um problema, né? Ela tem um ovário só. Então, foi bem complexa essa situação, né? E quando veio a notícia da gravidez dela, aliás, lá no casamento, vamos voltar lá no casamento, o maior medo que a gente tem é o de prover, né? Aí a gente já começa a falar, como é que eu vou prover essa família, né? Então a gente vai ter uma família, vamos formar uma família, como é que a gente vai prover? Eu vendo uma família muito pobre, muito humilde e tal, eu falei, cara, como é que vai ser essa família? E Deus providenciou muito na nossa vida. A partir do momento que a gente disse sim, e resolveu viver os propósitos de Deus na nossa vida, né? Então aí Deus foi provendo. Tanto que 3 dias antes do nosso casamento, eu tava lá colocando pedrinha no quintal de casa lá, porque não tinha nem cimentado na casa, né? E a gente tava lá. E quando a Vivi ficou grávida, nossa, cara, quando a gente ficou grávida, né? Isso. Foi uma alegria muito grande. E ela não acreditava, ela falava, não, vai buscar outro teste de gravidez, eu não tô grávida, não sei o quê, você tá brincando comigo. E foi meio assim, eu fiquei uma semana só observando ela, e eu tinha uma certeza tão grande que ela tava grávida, cara. Eu tinha uma certeza muito grande. E não deu outra, ela tava grávida. Aí no sábado eu tinha até que ir trabalhar, trabalhava numa construtora na época. Eu falei, eu não vou trabalhar não, enquanto ela não fizer o teste de gravidez. Ela fez o teste, deu positivo, ela falou, tá errado, vai buscar outro. Eu fui buscar outro, fez o teste de novo. Aí, tá vendo? Você tá grávida, parabéns, mamãe. Nós estamos grávidas, é isso aí, vamos lá. E foi uma alegria muito grande. Eu saía gritando na rua, com o vidro do carro aberto. Eu vou ser pai e tal, não sei o quê. Mas só que aí vai passando o tempo, né? E só caiu a ficha, virou a chave na hora que a enfermeira... Minha esposa é doula hoje, né? E hoje a gente vê que já não é mais assim os negócios, né? É. E na época, então, o João Lucas nasceu de cesárea e tal. Aí levou lá pra salinha. Na hora que a enfermeira colocou no braço assim, falou, Tó. Falei, o que eu faço? Leva lá pra mãe. Eu falei, mas eu vou levar? Nasceu agora, como é que faz? É só ir levar, só leva. Eu falei, mano, é agora que eu tô cuidando. Se cair, se machucar, se quebrar. Aí você fica, né? Aí vira a chave e aí você fala, pô, eu sou pai. Agora eu sou pai. Uma experiência que eu tenho pra mim e falo pros outros. Eu só conheci um peso da responsabilidade quando eu peguei uma criança de 3 anos, 8 meses... 3 anos não, 3 quilos, 870 gramas. Mas não um peso como um peso de pesado de fardo, mas a responsabilidade de você olhar e falar assim, né? Sou pai. É uma vida. Não, e assim, a minha esposa também, ela tava se preparando para ter o parto normal, né? Aí Maria Rita teve que nascer de cesárea de emergência. E aí me deixaram no quarto, eu com ela, e falaram, agora ela tem que ir voltada, tem um período para passar a anestesia e tal. E, cara, eu ali com a criança, gente, mas o que eu faço? O que eu faço? A mãe não tá não vem eu não manual. tenho chorar? O que eu faço? Não, o primeiro, se chorar, o manual tem 12.773 páginas. O primeiro capítulo, né? Mas, e aí a gente vai... Né? E é dividido por fases, né? Mas, e aí a gente para e olha, né? O quanto... Você falou o termo, né? Aquela chave vira, tudo que colocavam pra nós, falou, olha, cuidado com isso. Nossa, mas que... Pô, não precisa de tudo isso. Quando você pega no braço, você faz vira. E aí é a experiência, paternidade, maternidade, mas é a experiência única, né? Conforme você vai olhando, vai cuidando, né? E não só a criança cresce fisicamente, mas quanto a gente cresce também de muitas coisas que a gente vai desconstruindo aos poucos, que você fala assim, a gente fala, o prover realmente permanece. Mas eu não sei vocês ainda, o estar é bem maior, né? O estar é bem maior. Não, e o que eu vejo assim, é uma coisa que às vezes
no nosso dia a dia, a gente passa por um lugar muitas vezes, tem árvores, que a gente nem presta atenção, né? Mas agora com criança é diferente, né? Porque elas prestam atenção nos detalhes, e aí elas vêm te perguntar, e aí, cara, te reaguça isso de enxergar as coisas de novo, né? Prestar atenção nas coisas de novo. Tipo, pô, uma árvore que tem uma folha amarela lá, você não via. Pô, agora te chama atenção de novo, né? O pássaro, o canto do pássaro, que você, pô, pra você tava no automático, aquele som ali de fundo. Cantou, né? Você nem- Cantou. Não, você Nossa. falou um negócio que é bacana, que eu levava o João Lucas na escola, né? E pequenininho, né? Na cadeirinha atrás, a gente passava ali na Maurílio Biagi ali. E sempre tinha uma garça ali. E aí, a primeira vez que eu passei ali com ele, eu falei, putz, só a garça ali. Ô filho, olha lá a garça lá, o passarinho. Ele falou, nossa, olha a garça, a garça, a garça. E aí te dá uma motivação de você mostrar, de ensinar, né? Parece que é... Mas é algo da vida ali, né? Muito então, bacana. acho que volta a ter, às vezes, uma coisa que parecia tão... Já era um cenário pano de fundo, assim, né? Você não tava nem... A garça, você via ela, você nem... Tava no automático. Aí você volta a prestar atenção nesses detalhes, porque, né, a criança vê, você explica, você mostra. Aí ganha um outro significado, até às vezes uma coisa tão simples, assim, né? Simples. E quando a gente se permite, às vezes, né, sem motivo, razão, como nós estamos aqui, e você olha, né, e você fica olhando para a criança, no meu caso, minhas duas filhas, você olha, foi pegar um papel no chão, mas como mudou o jeito de andar? Como mudou o jeito de... Que agora as minhas mexem o cabelo, né? Estão lá, mexem. Você fala, não é possível, né? Mas não é só as meninas, não. Os meninos também. Eu tenho Aquele... Então, o João Lucas lá em casa, nossa. Cara. A gente vai percebendo, você fala o quanto mudou. Eu me recordo a Mariana, quando ela fez 2 meses, Carol e eu sentamos no sofá chorando, falando, onde foi esse tempo? E vai para 6 anos agora, eu não sei a idade. Acho que o seu filho é muito mais velho do que a Tá com 14. 14. 4 e 3, então. E aí a gente vê realmente Não viu nada ainda, calma. Daqui a pouquinho eles estão fazendo 6-7, farmando aura. Nossa, Se pegar, vai chegar. Fala Não, isso, e não vai uma chegar. coisa que a gente Ele só mudou não muito... contava que o pai dele ia ser tão zoeiro assim, mas... Uma coisa que a gente mudou um pouco do primeiro pro segundo é isso. O primeiro filho você quer corrigir, você fala, não, precisa fazer tudo certo, precisa falar tudo certo. Agora o segundo você já percebe que o primeiro, quando você corrige a primeira vez, ele já vai mudar, nunca mais vai falar errado, nunca vai fazer errado. Aí você não corrige o segundo, porque você fala, não, deixa eu aproveitar mais um deixa rolar. pouquinho, vai. deixa eu viver. Né? E a gente vai tendo essas experiências que você para e pensa, né? Acho que pelo menos 2 ou 3 vezes no dia para mim acontece isso. Eu sonhei, mas não imaginei que estaria aqui assim. Né? E no próximo dia mesmo, você fala o quanto se renova, né? Tem os desafios, tem o cansaço humano que muitas vezes você fala, meu, eu só precisaria deitar nesse momento. De repente alguém vem e pula, pau, em cima. Ai! Você tem um menino também ou não? Isso, é um casalzinho. O João Lucas, quando era pequenininho, né? E aí, cara, eu parecia o Julius, né? Que tinha 3 empregos, né? Que você tava falando, né? A necessidade de você ir e tal, aproveita, não sei o quê. E aí eu trabalhava durante o dia, à noite eu dava aula de violão, e era uma loucura, né? Pra lá e pra cá, chegava muito tarde em casa, às vezes eu chegava em casa, ele tava dormindo, saía, ele tava dormindo, era meio louco. Aí um certo momento da vida, né? Ele já tava com uns 3, 4 anos mais ou menos. Aí eu chegava em casa arrebentado. Às vezes tinha uma aula só, chegava tipo 7h30 em casa, né, da noite. Pai, vamos jogar bola, papai? Ele me chamava de papai ainda, né? Agora é pai, velho, enfim. E aí vai. Vamos jogar bola, papai? Eu falava, nossa, é mesmo? Mas vamos lá, né? E vamos jogar bola. Nossa, quantas boladas aquele portão lá de casa levou, né? Então... Mas é bacana demais, cara. Essa sensação de você estar ali e de ser exemplo. E muitas vezes a gente nem sabe aquilo que a gente está espelhando para os nossos filhos, sabe? E lá na frente você vai ver depois o resultado. Então, porque eles absorvem tudo aquilo que você faz. O que é bom e o que é ruim também. Então, eu acho que a maior dificuldade, pelo menos para mim, não sei vocês, é justamente ter esse discernimento nas nossas atitudes, principalmente dentro de casa, para ver o que eles estão vendo, o que eles estão absorvendo, porque eles vão espelhar e refletir isso depois. E isso, para mim, é impactante, né?
Não, e acho engraçado porque a minha filha, ela não sei, cara, ela já nasceu idosa já, ela já nasceu, não diga que é uma jovem senhora, porque, cara, ela tem uma maturidade, igual teve um dia que eu cheguei em casa, tava cansada, estava no celular assim, aí ela falou assim, pai, sabia que não é muito bom ficar muito na tela? Não? Sabia que não é muito bom ficar em tela? Filha, pai, você não devia ficar na tela. Olha Tá bom. só, velho. Nossa, mesmo. e ela é cheia dessas, Cara, gravou pra daqui a pouco você mandar o áudio pra ela mesmo? Mandar pra ela, olha aqui, ó, tá vendo? Lembra que você me falou isso aqui, ó? Mas isso eu não sei pra vocês. Carol e eu, às vezes, eu trabalho mais em casa do que a Carol, né? Fico home e tenho que visitar os clientes. E eu fico com um dispositivo móvel, celular, praticamente todo dia. E eu me peguei várias vezes nessa questão de tentar de correção. Porque eu peguei minha filha brincando de trabalhar, mas ela estava literalmente me imitando. Não era uma brincadeira. O que eu falei, em muitos momentos, ela reproduzia com o telefone. Não, porque quando eu der, eu vou te visitar. Não, eu tô pensando hoje, deixa eu ver o horário. Eu vou anotar no caderno. Aí você fala, cara, literalmente você tem que ficar muito mais atento. Não eram preocupações que os nossos pais tinham, porque a condição não era como essa. Então, a vigilância ela é muito maior. E aí fica por um outro lado. Né? O que é mais fácil de absorver são essas coisas. Mas e aí, olhando para nossa vivência em Deus, o que a gente vai fazendo? Né? Porque realmente, esse é o detalhe, né? Não fazer para que eles vão fazer para copiar, mas o espelhar, né? Para realmente fazer. Então tem alguns pontos que a gente fala sobre isso andando, né? E você começa a ver os comentários que às vezes você fez por casal, né? Alguma coisa referente, cara, igreja, coisa, e você passa, mas ali não é aquele lugar que tinha isso, nós já visitamos aqui por causa dessa igreja que tinha esse motivo. Aí você fala, cara, eu não me preocupei em ensinar, né? Mas como diz a frase, né? Deixa eu me recordar. O exemplo não. O texto ensina, o testemunho arrasta, né? Algumas assim. Então você fica por esse ponto realmente, né? Nos pequenos detalhes que são tão preciosos, o quanto que a gente precisa de ter essa vigilância. 14, 6, vou dar uma referência da minha mais velha, e 4, né? Que a gente realmente começa a lapidar isso. E eu não sei vocês, às vezes eu pego pontos que eu não tive antes para fazer com as minhas filhas. Eu sempre me recordei meu pai precisando de trabalhar, mesmo minha mãe sendo do lar, então muitas coisas eu não tinha essa possibilidade de sentar na sala e poder brincar com os meus pais. Não tinha isso. Eu, no meu caso, entre duas meninas, a minha brincadeira é muito mais feminina, né? Então eu preciso ter meu cabelo penteado toda hora. A gente tem mesmo. Viu? Ó, tá na régua. Assim, eu tenho isso, tenho lá assim, pai, eu vou passar o creme no seu cabelo. Então essa disposição, hoje, principalmente trabalhando em casa, horário de almoço, praticamente o horário de almoço foi isso. Eu estava no meu New Face lá, né, tratando como isso. Mas a gente percebe, né? E eu já tive essa grande oportunidade de ouvir da minha filha que eu quero que você esteja aqui nesse momento comigo. Né, eu quero que você... A gente tá brincando aqui com o rapaz, eu quero que você senta aqui, mas na minha perna, mas eu quero que você senta aqui comigo. Né? E aí minha esposa sempre me deixa esse alerta, falou, presta atenção, é pra ficar aqui e tal. E eu olhava e falava, mas eu não tinha isso, né? E o quanto hoje o simples para poder estar ali, para você estar deitado no chão, alguém falar que quer brincar pulando na sua barriga, porque você é um travesseiro, e você fala, cara, o quanto é tão simples, e muitas vezes a gente complica, né? Bem fácil a gente complica. É simples e ao mesmo tempo profundo. A importância do ser presente, né? E não dar presente, né? Estar ali presente, porque né? Você estar ali, eu não posso falar nada porque eu não sou pai, né? Mas eu imagino, né? O ser presente, eu acho que é a maior presente que você pode dar para um filho, né? Porque, cara, se você não tá ali com ele, né? Como você deu o exemplo aí com a Mari e tudo, ela pode te cobrar isso futuramente, né? Então, eu acho que é um dos pontos principais aí, acho que da paternidade também. A gente fica nesse dilema, né? Porque
Aí tem essa questão do prover, né? Não, trabalhar muito para garantir é isso uma que vida eu ia financeira pra perguntar. família. Isso. E como dividir conciliar isso, porque... eu não sou pai e eu já penso... eu já tô passando apertado agora sem ter criança. Imagina a hora que eu tiver. Né? E como fazer isso? Porque, cara, eu fico pensando em pais que literalmente... Não vou falar que ele tá errado ou não, né? Porque cada um sabe a sua realidade. Mas que praticamente deixam a família de lado para poder bancar a família, né? Para poder sustentar a família. E o quanto isso pode ser impactante no futuro daquela família, A projeção do futuro, no meu ponto de vista, ela tem um agravante muito grande. Você pode preparar o futuro, né? Mas a consequência do presente, ela acontece. Uhum. Ela acontece muito. A criança fala assim, poxa, mas eu não te tive. Eu não te tive aqui. A vida é feita de fases, né? E falou, eu tive... Eu tenho uma experiência de estar ali, por exemplo... as minhas filhas não me chamam de pai, mas tem algo que elas me chamam que é ainda mais profundo, que é amor. Como eu chamo a sua mãe? Mamãe, Carol e o papai. Papai é o amor. Aí você fala, eu tenho os meus boletos que sempre chegam ali, mas eu falo, mas se eu não me permitir a viver isso, porque para ela vai ser doloroso, mas para nós, que a gente vê o tempo passar, que elas vão começar a vida como nós temos hoje, né, e estamos seguindo, você fala, eu não vou ter isso mais. Teve um vídeo que eu assisti de um cara uma vez, e ele falava... Ele falou assim, vamos colocar a paternidade como um cálculo matemático. Aí ele falava assim, vamos pensar que seus filhos hoje vão para a escola, né, o ensino infantil hoje vai até os 10, 12 anos ali, né? Onde tem pelo menos uma apresentação de Dia dos Pais por ano. E ela começa a partir dos 3 anos, então até os 12 são aproximadamente 8, 10 apresentações. Você só vai ter 10 apresentações para sua vida inteira. Se você faltar em uma, já foi para 9. Porque depois daquela idade já não tem mais apresentação, ela já não tá mais na escolinha. E ela vai falar, não, ela não precisa de estar ali comigo. Ela falou, e como isso pode ser impactante para a vida daquela criança, né? Cara, e faz sentido isso, porque meu pai morreu, eu tinha 9 anos, né? Quando meu pai morreu. Então, eu não tive uma referência paterna tão presente assim, né? E antes do meu pai morrer, com 4 anos de idade, minha mãe tinha se separado dele. Meu pai usava droga, enfim... Tanto que morreu com HIV injetando droga na veia, né? Então, ele teve uma morte que não foi tão fácil assim. Ele definhou na cama e tal. E toda vez que tinha algum evento relacionado a pai, Dia dos Pais, alguma coisa assim, cara, é um vazio que a gente sente. Assim, eu falo por experiência própria, né? E é um vazio, porque você vê todo mundo ali, às vezes com os pais, e hoje a gente olha, até nas escolas hoje já nem tem mais esse negócio de Dia dos Pais e tal, é Dia da Família agora, né? Enfim, que eu acho errado isso, mas enfim, né? Aí eu achando, eu não sou profissional da área, então não posso falar nada. Mas como pai, eu acho que é importante a presença paterna ali, enfim, seja da forma com que for. E faz falta, cara. Faz falta. Eu não tive essa presença paterna, masculina ali, junto comigo. E quando o João Lucas nasceu, a necessidade dessa presença bateu mais forte ainda. Porque aí eu tinha que ser para o meu filho aquilo que eu não tive de exemplo dentro da minha casa. Mas o que sempre te faltou. O que sempre me faltou. Eu não sei, aí eu te pergunto como foi essa experiência, porque não julgo, não é isso. Mas a gente entende o peso de algo quando a gente não tem, né? E aí você fala, eu consigo me desdobrar porque me faltou isso e eu consigo passar, né? Porque em muitos momentos a gente sabe, a pessoa falou, eu não vou conseguir dar o que eu não tive. Mas a ausência te dá um sentimento, fala assim, como seria se eu tivesse? Mas já que como seria, eu sei como poder dar, porque me faltou. Infelizmente, eu não vou conseguir ter isso. Eu não vou conseguir ter de volta isso, passou. Mas eu vou conseguir dar o que me faltou e dar com excelência. Exato. Eu me recordo, a gente falando de ausência, meu pai, ele trabalha com vidas transparentes, meu pai é vidraceiro, né? E
eu me recordo que ele foi fazer uma viagem no dia do meu aniversário e aquela condição de festa bem simples, nem festa, era um bolo. E não tinha sentido até que meu pai não chegasse. Meu pai chegou, era 11h30 da noite. E ali falei, poxa, né? De não estar, de não ser. E pra mim, até então, o evento que tava acontecendo ali não tinha sentido até porque meu pai, no caso, não tinha chegado. Só fez sentido a hora que eu vi. Saí correndo, fui e abracei ele. Né? Me faltou naquele momento, mas acabou acontecendo depois. Então eu vejo que talvez por uma experiência essa, o teu filho, graças a Deus, não teve essa falta, porque você pôde dar algo que sabia muito bem, né? O que falta. E a gente fica muitas vezes por isso, né? O que talvez eu não tive, que eu consiga dar, mas que tenha um sentido educacional, que tenha um sentido de crescimento. A gente se preocupa muito isso, principalmente quando a gente abre, vai pra rua, você vê o cenário que tá hoje, você fala, meu Deus. Então, e aí também é um ponto que a gente fica muito preocupado também com o que a gente não consegue dar para os filhos, o que a gente não consegue fazer. A gente esquece também que, né, a gente acredita num Deus, né, que também ele provê nesse lado também espiritual, enfim, de outras coisas. Porque você pôde dar pro seu filho aquilo que você não teve, mas de onde você buscou isso, se você não teve? Não, Teve que buscar isso de algum lugar. Né? Não, com certeza, teve que ser na Então, fonte. então, e a gente tem que ter essa questão da providência também nesse sentido de que confiar Providência que Deus, espiritual, né? De isso, Deus sim. presente ali o tempo todo, né? na vida dos nossos filhos, assim, do que a gente não conseguir, pelos nossos meios, proporcionar, que Deus também consiga, né? Porque a gente, por exemplo, a gente está dando o nosso melhor da educação, de tudo, mas a gente não sabe quando crescer o que vai ser dele. Sim. Né? Se ele não quiser nada do que a gente ensinou, quiser viver outra Livre, Todo dia, todo dia. Se ele não quiser ir na igreja, o que eu vou fazer? Então, e aí a gente tem que também ter essa providência em Deus aí de acreditar que, né, que Deus vai saber encaminhar eles também pro que foi o destino deles, né? Porque foi o caminho deles, né? Eu queria tocar num ponto muito difícil. Acho que é muito difícil para muitos. E acho que você vai poder me ajudar. Eu tô na fase do porquê, pai. Não. Cara, eu achava que isso ia demorar muito, mas... Nada. Há 6 anos ela já tá, mas ela tá no porquê máximo power. Mas por quê? E aí, não, mas por quê? Vou te falar, não acaba, não. É um ciclo. Você fala, até que você fala assim, ó. Acho que a mãe tem que fazer, eu vou testar. Eu não sei. Ela falou, agora acabou. Agora acabou. Ele não sabe? Já que ele não sabe, acabou, morre por aqui. Né? Mas a gente começa a ver isso, né? Falou, olha. Né? E você falou, gente, isso é uma formação de personalidade que você falou, olha, cara. Não, mas eu quero. É bem que eles não são da época do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Pra ouvir um porquê sim aí. Não, mas é assim. Porque sim não é Chega uma hora que resposta. você fala isso. Porque sim. Mas ela praticamente eles não falar pra gente, mas no mundo tecnológico hoje você não tem essa resposta. Não tenho. Não tenho, né? Você fala, Não, e tem coisa que nem o chat GPT não responde. não. Você tá perguntando e fala assim, é pros seus filhos, hein? Caiu Então, céu. e aí minha filha também fica com essa, pesquisa aí. Porque às vezes fala, não, vou pesquisar. Aí depois você vem com ela, não, pesquisa aí. Pesquisa agora, pô. Você tá com o celular na mão já. Ó, já tá na tela, você não pode ficar na tela, mas você já tá na tela, então já pesquisa. Dá uma olhada, vê isso. Já fala aí. Não, porque não acaba não, cara. Não acaba. E você sempre... Sabe o que é bacana? Você sempre ser a referência. Porque assim, de não buscar lá fora, mas de buscar em você a verdade. E isso é bom. Porque hoje, todas as dúvidas que o João Lucas tem, eu vejo que ele encontrou, tanto em mim quanto na Vivian, o lugar onde ele sabe que a resposta vai vir da maneira que deve ser. E a gente não fica inventando uma história, deixa isso pra lá, moleque. Não, a gente fala, qual que é o ponto? O que tá pegando? Agora a gente já tá numa outra fase, né? Um pouco mais diferente, um pouco mais sério, né? Então já tá formando o caráter dele ali. Graças a Deus ele já tá encaminhado, já serve um grupo de oração, então graças a Deus ele foi, né? Já viramos Uber também, então já é outra fase, né? Mas o bacana ele sempre busca referência na gente. Então, ele começou a namorar com uma menina e tal, uma menina, gente boníssima pra caramba. Só que começou a surgir algumas questões e ele falou, não dá mais. E aí, antes dele fazer qualquer coisa, o que ele fez? Ele veio e conversou com a gente. Falou, não dá mais. Mas por quê, filho? O que tá acontecendo? E aí ele
teve essa abertura de poder falar. Isso que é bacana. Você conseguir trazer essa liberdade para eles, deles conseguirem conversar e tá sempre aberto a esse diálogo e de ser essa referência, sabe? Que aí vai ser pra vida inteira. Bom, imagino eu, né? Ainda não cheguei na vida inteira, mas Isso eu acho vai que é ser pra vida inteira, é né, uma cara? dificuldade, acho que os pais devem enfrentar muito, né? Porque o mundo que a gente vive hoje, para alguém vir atrás hoje, os pais são caretas, né? Então, para que eu vou atrás de perguntas para eles, sendo que eu posso perguntar ali na escola, pros meus amigos, tem a internet, né? Então, é transformar os filhos no verdadeiros amigos, né? Porque se você só tratar ele como um mero filho, eu acho que nunca vai chegar a esse nível de intimidade, né? Porque você não consegue se abrir com uma pessoa tão fácil, ainda mais dependendo dos assuntos ainda, né? É. Então, e eu acho que isso até vem do... Não é amadurecimento, mas do ensinamento que vocês vão colocando durante o crescimento deles, né? Eu acho que assim, você tem que construir uma autoridade ao longo da vida deles, né? Porque isso não começa, tipo, pra ele ser um adolescente que vai te enxergar com essa autoridade, ele tem que ter a vida inteira visto você ali, meu pai tá trabalhando, meu pai tá fazendo isso, meu pai me leva pra passear, meu pai brinca comigo, meu pai ter essa Relação com a esposa também. Isso, entendeu? Você vai construindo isso, porque quando chegar na adolescência, ele vai olhar para o que tem no mundo e falar, não, mas isso aqui para mim não, minha referência é meu pai, não quero essa referência aqui. Mas agora, se ele ver, meu pai só fica preguiçoso dormindo no sofá, não faz nada, não ajuda em casa a fazer nada, enfim, se vê que você não você não tem um exemplo, ele, na hora da adolescência ele vai buscar outras coisas, fala, não, vou buscar referência em outro lugar, porque meu pai não presta pra nada. Ou ele vai sentir aquele vazio, né, existencial que Santo Agostinho fala, né, que é só Deus que pode preencher. E aí ele vai buscar esse vazio, preencher esse vazio com outras Com outras né? coisas. Com outras coisas. Então, isso sempre pegou muito em mim, né, nesse sentido, né. É bem interessante e desafiador nesse ponto, né. Já que deu uma pausa aí nas conversas, Pode comer agora? pode comer, pode comer. Com licença. Dá uma pausa aí na gravação, a gente volta daqui 5 minutos, brincadeira. Mandaram uma pergunta aqui, eu já tinha pensado um pouco nela lá no começo da conversa, mas eu vou fazer ela aqui, que me mandaram aqui no particular aqui. Tem uma frase que eu já ouvi muitas vezes, que é a seguinte, né? Mãe se torna mãe a partir do momento que engravida. E o pai só é pai depois que nasce. É verdade. É isso que eu ia perguntar. Isso é uma verdade ou não é? E aí... Eu senti isso. E aí, Literalmente. E aí o negócio né, a partir de falei que que mais ou momento que vocês realmente se sentiram que eram pais, que estavam prontos para ser pais, assim? Cara, pronto você... E aí que é um ponto porque- assim... Se eles me respondessem, eu Não, então, e aí que é um ponto que eu vejo que hoje, Chega o chefão. hoje o pessoal mais novo, meus sobrinhos, tudo, eu vejo... Parece que eles querem planejar a vida, não? Porque com 20 anos eu vou começar a trabalhar, com 20 e tanto vou estar na faculdade, e com tantos eu vou ter filho, mas, cara, a vida não é assim, né? O negócio simplesmente acontece. E se for esperar estar pronto para alguma coisa, você nunca vai estar pronto. Principalmente para ser pai, porque não tem preparação para isso. Porque é uma experiência que você pode ser pai de cachorro, pode ter sobrinho, pode ser o que for, não é igual. Não é. Você não tem referência para o que vai acontecer, não. E a linha não é reta. A linha não é reta. Vai nascer isso. A Mariana, quando nasceu, ela nasceu numa segunda-feira. De quinta para sexta, essa menina começou a chorar da 1h30 às 4h30. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Que foi? E a esposa descontrolada, calma, tá tudo certo. Por dentro parecia uma Brastemp batendo. Aí você vai ver, era um frio e ela tava totalmente encapotada. E você vai ver, de repente, fica doente, E você fala, mas não dá pra ficar reto? Não dá. E acho que essa realmente é a sacada pra gente, né? Que se for, não vou dizer monótono, mas se for assim... nós não vivemos assim, né? Nós não fomos criados assim. E eu tenho certeza que... Eu sempre ouvia dos meus pais, não uma frase declarada, nós não estamos preparados. Né? É porque nem tudo sabe. Nem tudo a gente controla.
Tem uma frase do Renato Russo também que eu acho que assim, eu gravei essa frase que ele fala assim, você culpa seus pais por tudo, né? Isso é absurdo. Eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer. Porque você não se percebe adulto, né? A vida vai... vai De indo. repente você é pai, mas você ainda... Cara, ainda na sua tá com cabeça... aquelas mesmas vontades de quando isso. Você não vê que você já viveu 30, 40 anos. Você fala, não, peraí, né? Eu ainda sou novo, ainda sou... Cara, não, a vida já passou. E aí, realmente, essa frase dele acho que faz sentido, nesse contexto que, assim, você ser pai não quer dizer que você já estava pronto, que você já era uma pessoa experiente, que você já era uma pessoa madura. Não, cara, você vai amadurecer, você vai no processo ali, né? E aí, então, assim, aí você quer colocar também, né, a culpa nos seus pais, mas, cara, seus pais também, né? Estão ali na mesma pegada. E não tem como você seguir o mesmo que era antes, porque os tempos são diferentes, né? As questões são diferentes. Você fala, cara, nunca vai estar pronto. Eu vejo assim, hoje eu tenho dois, Casal, né? Casalzinho. Um só. Se você pegar outro casal que talvez tenha 3, tem mais maturidade, sabe? Não sabe também, porque é volátil. O negócio que você falou, não tem e como. cada um é de um jeito. E o mesmo manual que eu recebi não vai funcionar em outro lugar. Não, né? É só ali. É só aqui que funciona. Então, tem isso de cara, olha... E assim, quando você tem o primeiro, né? Aí o segundo já é totalmente diferente. Não é a mesma coisa, cara. Ainda mais a gente que teve logo na sequência, assim, porque a diferença deles é de 1 ano e alguns meses. 1 ano e 3 ou 4 meses. Não é muita. Então, cara... Só que vem o segundo totalmente diferente do que foi o primeiro. E você também tá num processo de evolução, né? Porque eu falo assim, quando você casa, são 2 pessoas diferentes. 2 estranhos, vamos falar a verdade. 2 estranhos. Eu namoro ali, não sei quanto tempo vocês namoraram, mas meu namoro foi 3 anos e meio. 3 anos. Desses 3 anos e meio aí, 1 ano e meio de noivado ali e tal. Então, mais ou menos essa média. 3 anos e meio. Aí a gente tá casado aí, eu vai fazer 17 anos agora que eu tô casado. Não sei vocês quanto tempo faz, mas... Já faz 13 anos já. Então, 13. Fazer 8 anos de casado. Então, você vai chegar lá também. Aí... Vocês também, não é? Não, ele vem lá, você tá no meu barco. Eu sou caçula aqui, hein? E eu falo assim, são 2 estranhos, aí se juntam. Aí depois de 1 ano e meio, 2 anos... Outro CPF dentro de casa. Vem mais um CPF. Aí você fala... Agora tem um outro CPF aqui, a gente ainda tá aprendendo a lidar ali com a pessoa que a gente casou ali, se uniu, se tornou um ali. E aí você tá tentando entender, e ela também, do mesmo jeito, e aí de repente tem mais um ser ali, e aí você tem que conciliar tudo isso. Aí você fala, e aí você também tá evoluindo, a pessoa que tá com você tá evoluindo, então cada momento é uma fase diferente. Entre o casal... Mas o filho também, cada hora ele tá num momento diferente. E eu falo que o que vale muito a pena, e o que é bem bacana, é a relação entre o casal, também estruturada no diálogo. Eu falo que a gente demorou muito para entender muitas questões e muitas coisas que aconteceu com a gente só foi conseguir entender depois de terapia. Isso é fato, não tem como. Porque tem coisas que... sozinhos a gente não consegue, não adianta, e a gente tem que buscar ajuda mesmo, seja uma direção espiritual, até que direção espiritual também não é terapia, é outra coisa, né? Vamos discernir as coisas, né? Mas tem coisa que tem que ser tratada na terapia, tem coisa que tem que ser tratada com direção espiritual, e a gente tem que entender tudo isso. E é só assim que a gente vai conseguir se entender e seguir em frente, porque a gente está em constante evolução. E a gente não vai conseguir se conhecer no íntimo do íntimo até o final da nossa vida. Não tem como. Então, e aí também é um ponto que eu acho importante, que é você fazer as coisas, assim, não pular etapas, né? Fazer as coisas na sequência, nas idades certas. Por exemplo, tipo, namorar, casar, ter filho, não atropelar o processo. Porque, cara, é assim... Pode ter casos, assim, claro que tem casos de pessoas que, engravidou sem querer, e aí casou porque engravidou, não sei o que, e dá certo. Não vou dizer que... Mas a chance é menor, porque, cara, é muita já mudança. Já desestrutura antes aí do negócio, né? Porque é o que você falou, são muitas mudanças, né? Porque, por exemplo, vai ser namoro é uma coisa, já a vida de casado já é outra coisa. Agora, casado com filho, já, né, cada coisa vai aumentando o nível de dificuldade ali... de estresse, Acho que... E você nunca zera o game. Não, Mas fica válido uma orientação que, assim, né? A gente não sabe o ciclo de como vai acontecer, mas a paternidade, ela precisa ser consciente.
né? Não é nem consciência de falar, olha, gerar uma criança, mas ter a ciência do que é uma paternidade, é um cuidado, né? Com uma criança, com outro que está vindo, que é reflexo para aquele que virá após dele, né? Então essa é uma orientação, né? Ser consciente do que é a paternidade, esse cuidado, esse zelo de estar, de se entregar, e viver isso para uma condição de vida para você, mas também para a criança que está vindo. Você tocou num ponto que até estava na minha cabeça para perguntar, né? O que é a paternidade? Aí essa é a pergunta que eu jogo para vocês. O que é a paternidade? Porque no dia de hoje o pai só serve para pôr o filho no mundo e para pagar as contas dele, para sustentar a casa. Você não viu nada na hora que chegar na adolescência. Então, assim, Vocês vão chegar lá também. É a paternidade, é viver a paternidade. Porque, cara, eu sei que, lógico, o peso maior de sustento da casa, dessa parte braçal ali, vamos dizer assim, vem para o lado do homem, do lado do pai, né? Mas não é só isso, né? Provavelmente tem mais coisas aí. E também como que é esse lado na parte espiritual também. Porque até uma coisa que eu comentei não sei com quem aqui nos episódios anteriores, na grande maioria das famílias, a mãe é a que mais incentiva o lado religioso, o lado espiritual. E o quão importante é quando o pai também tá junto, né? Porque eu vi uma pesquisa que fala que quando a mãe incentiva, não sei quantos % dos filhos realmente vão. Mas quando é o pai, é quase tipo 80%. Tem uma estatística mesmo. Sim. Com relação. Eu não sei os números exatos. Mas o percentual é bem maior. Quando o homem leva... É porque é uma autoridade, não numa regência de algo firme, né? Mas a voz ecoante dentro de casa... Então, mas isso é só porque é o homem que tá? É só porque é o pai? Ou é porque o mundo que a gente vive hoje, o lado homem não dá tanta importância para isso, e quando ela realmente dá importância, se torna o exemplo ali? Eu acho que é uma questão de unidade do casal e uma questão de referência, assim. Se a criança, imagina, a criança vê... a mãe quer ir na missa, o pai não quer. Porque o pai quer ficar assistindo televisão lá. Aí a criança, pra que lado que ela vai pender? Pro lado do pai. Vou ficar aqui, ele não quer ir, eu vou estar mais confortável. Pra mim, tá sossegado aqui. E ainda mais eu vejo pra isso, no caso de uma paternidade e seja um menino. Porque o berço do menino é o braço da mãe. Mas o norte é o pai. Se ele olha e fala assim, cara, meu pai não vai, né? E ele sempre que é o que determina, se ele não tá indo é porque pode ser não pode ser relevante, não precisa ser necessário. Então, eu vou ficar aqui, eu me acostumo com isso. Isso que eu penso, né? Que o mundo hoje, em questão de contexto familiar, é complicado quando você olha hoje, né? Porque para muitos tem uma orientação do que é família. Para nós aqui, a gente entende o que é a família, o que é referência à família, de onde a família vem, como ela é construída, qual que é o berço para sustentar a família. Para nós, é estar em Deus e a igreja. Então, quando você olha justamente por isso, né? E você tem essa observação de, vamos olhar, até simples, todos casamos, eu não sei se todos, né? As esposas assumiram o nome do esposo, né? Então, porque na verdade o pai vem, agora está sobre a minha tutela, a minha autoridade, eu cuido, né? Então, está comigo, eu farei essa observação durante o resto da vida. E aí, quando vem uma criança, eu entendo que a paternidade é justamente isso. Eu me torno referência para cuidar que isso se propague depois, né? Desse cuidado, essa referência, né? Esse norte. Se fosse pai fosse sentido de dar, né? A paternidade seria mais fácil, é mais comprável. É muito mais comprável, né? Por que você precisa? O triste é que muito me ame agora, assim, né? Triste é que me ame agora, assim, né? E aí os momentos de dificuldade também pode ser por isso, né? Penso assim. E é justamente isso, porque a função do pai, quando a gente pega, eu tenho até uma imagem em algum lugar, eu vi, e meu cunhado fala muito isso, até nas pregações dele e tudo, porque qual que é como que funciona a família, qual que é a hierarquia da família, né, quando a gente pensa dessa forma. Qual que é a função do pai? O pai é aquele
que catequiza a sua família, ele tem que ser o sacerdote da casa. Ali, assim como Abraão, assim como Adão, a função dele era essa, de ser o sacerdote dentro da sua casa. E Paulo vai falar na carta aos Efésios, se eu não estiver enganado, bom, não sou protestante para poder decorar ali as palavras, mas eu acho que é em Efésios que tá lá, tá escrito lá. Ele vai falar, maridos, amai as suas esposas assim como Cristo amou a sua igreja. Ou seja, é amar até o sangue. Mas não é só morrer pela sua esposa, mas é também trazer ali a fé, trazer essa estrutura, essa base de Deus ali dentro da família, ser o catequista da sua casa, né? Eu sempre vejo muito isso. Então, todo dia de manhã, o João Lucas vai me ver lendo a Bíblia e lendo um livro, alguma coisa. Ele vai me ver dessa forma ali, quando ele tá acordado, né? O adolescente dorme um pouquinho mais. Mas ele sempre vai me ver ali. Eu vou estar lendo a Bíblia, eu vou estar lendo um livro espiritual, alguma coisa ali, alguma coisa da doutrina, enfim, eu vou estar ali. Então essa é a função do pai. A mulher, a esposa, ela vem ali também para amar o seu marido, se entregar a ele, ser submissa, não no sentido de estar abaixo do marido, mas sim de juntos formarem o lar ali e dar a direção para a família. Então a mulher, ela vem dar esse direcionamento ali dentro do lar. E o filho, ele tem uma função muito importante, que é justamente honrar o pai. Honrar o nome da família, honrar o nome do pai e o nome da mãe. É ele que vai levar lá na frente. E muitas vezes o filho, ele é enxergado justamente... quem que é o fulano ali? É o filho do... Quem? Você é filho de quem, como diz os mineiros, né? Você é filho de quem? Então, é justamente isso. Você tá vendo lá o filho do fulano e do Beltrano? Olha o que ele tá fazendo na rua. Olha o que ele tá... Então, você vê que o filho, ele é a referência da família. Então, a função do filho é honrar o pai, ser a referência da família ali. Agora, se o filho tá indo bem... o filho do fulano, do Beltrano, tá indo bem, tá legal, olha lá. Tá vendo, moleque? Por que você não faz igual o filho lá do outro lá? Não, brincadeira. Porque o pai dele, né? O pai dele. Porque o pai dele é bom pra caramba. O pai dele... Então, assim, é bacana você ver essa dinâmica da família. E quando a gente entende tudo isso, a gente começa a ver as coisas fluindo de uma maneira mais tranquila. Nunca vai ser, mas... Então, mas aí, só voltando, que eu acho que o importante também, essa questão do pai estar à frente nas questões religiosas, é também essa questão da unidade das crianças verem assim, meu pai e minha mãe, eles estão juntos nisso aqui, então, assim, então isso é importante. E, meu pai tem essa autoridade, assim, né, assim, porque imagina se ele falar, igual, eu não sei como é que casa, pessoa de religião diferente, como é que convive, como é que cria os filhos em religião diferente. Hoje vou com a minha mãe lá na macumba, depois vou com meu pai não sei onde. Cara, como é que fica nessa confusa? Qual que é a referência que a criança tem? Acho que a importância dos pais estarem alinhados nessa questão de fé para ter esse entendimento único dentro de casa. Porque você imagina que você perguntar uma coisa pro meu pai, seu pai vai ser uma resposta, perguntar pra mãe vai ser outra resposta. E aí? Aí se eu for na escola é outra resposta, se eu for na internet é outra resposta. E aí? É verdade. Então, assim, essa questão da unidade acho que é importante para criar essa referência do que é o certo, o errado, né? Para as crianças terem essa noção, assim, não, esse caminho aqui, já que meu pai e minha mãe seguem isso aqui, né? Já que eles estão juntos, isso deve ser importante, deve ser bom, né? Então, acho que cria essa referência. Você falou de unidade, eu lembrei de uma referência do livro do Eduardo Oliveira, que teve aqui no podcast também. Ele tem um livro que chama Ser Família é Bom Demais. Esse livro é muito bacana, é sensacional. Lá tem, enfim, uma infinidade de coisas. E ele faz uma relação muito bacana da dinâmica da família, você falou de unidade, e ele traz justamente a Santíssima Trindade ali, a unidade de Deus como base da unidade familiar. Então ele traz uma dinâmica entre a Trindade como se fosse o desenho da família perfeita ali, né? Não que jamais a gente vai chegar nesse nível, mas enfim. Mas é a gente ter essa referência ali, daquela dinâmica ali, o pai que ama o filho, o amor do Espírito Santo, nesse contexto, né? Nessa dinâmica, trazendo justamente essa unidade que você falou. E é bem bacana isso, cara, quando a gente consegue enxergar isso, né?
Assunto sério. Eu tô só fazendo as anotações aqui. E vou te dizer que ainda vai ter muita Pra folha quando que chegar nem na- nós preenchemos. Tem tanta folha que nem nós preenchemos O ainda. formulário ainda tá incompleto. Nossa. É isso aí, gente. Eu queria que a conversa rendesse mais, mas o tempo já tá esgotando. Pô, já vamos- cortaram a gente? Já? Vamos indo pros finalmente aí. O que era que eu ia perguntar, Jesus? É tanta coisa que a gente Respira. vai esquecer, né? Pergunta quanto gasta em cada fase. Não Pelo amor de Deus. Não. Imensurável. Depende da inflação. Tem um computador ali, ó. Conta. Não, mas Eu não acho faço que- essas contas, não. Ainda bem que Deus não Em me casa quis não faz, contador, né? porque Em casa sem não ser faz contador eu já faço conta doidado. Imagine contador, então. Uma observação legal, né, que acho que vocês podem até comentar um pouco como que é o dia a dia de vocês, é que a gente tá com 3 pais aqui. Com um filho entrando na adolescência já, né? Outro com um casal e o outro só com 2 meninas praticamente na mesma idade, né? E as experiências provavelmente são diferentes, né? O Lucas por ter só um menino e hoje tá entrando num mundo muito perigoso, né? Podemos dizer assim. E eu não sei como que é a cabeça de vocês pensando nisso, nesses próximos passos, né? Eu já planejo o meu futuro, né? Eu já planejo o que eu quero fazer com meu filho ou não. Como que vocês pensam nessa questão pra frente? Não no agora, mas pensando a médio e longo prazo aí. Eu acho que eu não me permitia, talvez, pensar dessa maneira ainda. Mas uma coisa que eu faço uma observação, apesar de termos as diferenças de idade, todas essas crianças estão vivendo no mesmo contexto. O filho do Lucas está mais próximo da realidade em questão de idade, mas eu já estou com uma preocupação enorme, que eu tenho uma de 6 anos, que todos esses dados, né, que afloram cada vez mais, já chegaram para ela. O tal do Six Seven, você já percebe que já chegou. Como chegou isso? Você Até fala, o cara, Papa fez, velho. então você olha e você fala assim, gente, eu não penso no escalável depois, é o agora. E é o agora para uma criança ainda, que é gritante, os termos que acontecem, né, e como se depara isso. É uma preocupação de muitos pais terem realmente ser um pai legalzão. O problema é que o pai legalzão, ele não vai dar o limite, ele não vai dar orientação. E aí, no meu caso, eu tenho 2 meninas, né? Então, assim, eu preciso de tentar ter uma linguagem ainda mais lapidada, mais cuidada, né? Porque ainda tenho, como eu trago todos os dias, são minhas princesas, minhas flores, mas por um frasco de qualquer produto que eu veja, por um som que passe em qualquer carro, por qualquer imagem que eu veja na televisão, eu preciso estar atento. E não é uma preocupação, falando, não, ainda não é o momento para isso. Não, já é o momento. Então eu não vejo, no meu caso, faixa etária. Eu vejo o contexto atual, que para mim é muito gritante. São crianças a gente tá ali, a mais velha, o mais velho, né? De 4. 4 é mais. 4, e a minha com 5 vai fazer 6, eles já têm acesso a isso, não é acesso de talvez ver. Ouve. Os comentários possam, e aí você fala, como é que eu trabalho isso? Essa preocupação era só lá na frente. Um beijo por isso. Então, é uma luta diária. É uma luta diária isso. Para mim de poder saber, e até no que eu posso pronunciar, né? Não é nem qualquer começo. Então, meu pai falou isso. E de repente também você não pode proibir certas coisas também, porque não tem como você proteger os filhos de tudo. Muito pelo contrário, a gente tem que ensinar eles a viver no mundo, nesse mundo caótico que a gente vive hoje, né? E realmente dar o direcionamento. Eu dei aula de violão há muito tempo, sou violonista, enfim. Não sou profissional não, viu, gente? Pelo amor de Deus, sou bem amador, mas enfim. E falando um pouco de escolhas, né, daquilo que você escolhe, que você projeta pro seu filho, eu sempre deixei o João Lucas sempre muito aberto. Eu queria que ele tocasse violão? Queria, mas ele não. Eu vou obrigar ele a tocar? Não dá. Entendeu? Então,
Esse é outro ponto que eu queria tocar até antes da gente falar, né? A questão da gente querer impor nos filhos vontades e sonhos nossos que a gente não realizou, né? O quão isso pode... O quão isso é desafiador, porque, nem você falou, tudo bem que você deu um exemplo comum, assim, simples, né? Uhum. Mas o quanto pessoas, por exemplo, não impõem nos filhos o sonho, tipo, que você vai ser médico porque eu não fui médico, né? Coisas grandiosas. O seu né? sonho no As suas Já deixa vontades eu nas vontades aproveitar dele. para dar, já que eu não falei nessa, já vou emendar as duas. Que assim, eu tenho uma certa dificuldade, eu e minha esposa, a gente nunca foi de sonhar muito, digamos assim. Quando eu era pequeno, eu não sonhava uma profissão para eu ser, quando eu fosse adulto. Então, não sei se é uma limitação, o que é, mas eu não consigo ter esse planejamento. Daqui 10 anos, o que vai ser daqui 10 anos ou 15 anos? Então, assim, o que eu faço é dar o meu melhor no hoje aqui e acreditar, né, na providência de Deus que eles vão, pela inteligência deles e pela fé e tudo mais, que eles vão traçar o caminho deles, né? E o que a gente faz em relação esse sonho de que seja alguma coisa ou outra, o que a gente faz, pelo menos eu e minha esposa, a gente tem muito claro isso, de tentar observar nos nossos filhos já as habilidades que eles têm, as predisposições, né? Pô, ele é melhor fazendo isso, aquilo, a gente já tentar entender no que eles são bons, né? Quais são as habilidades, para a gente tentar orientar dentro do que a gente observa ali de possibilidade. É bom em número, então vamos ver o que dentro dessa carreira, o que pode fazer. É bom com desenho, é bom com... Entendeu? De tentar ir detectando ali as habilidades, né? E incentivar, né? E incentivar aquilo que a gente percebe que é dom mesmo, né? Que às vezes, como é que fala? A gente não teve isso, né? Eu e minha esposa, de ter esse cuidado, assim, dos nossos pais, de ter esse nível de olhar como é que fala assim? Essa profundidade de olhar na pessoa, né? Porque, querendo ou não, nossa época era diferente, os pais não tinham essa... Então, a gente ia aproveitar também que nem tudo que é atual, que nem tudo que é moderno também é ruim. Tem esses lados bons, né? De a gente poder estar mais próximo das crianças também, de conseguir observar e ir lapidando e direcionando dentro do que é a habilidade deles. Porque não adianta eu querer impor uma habilidade minha, porque... Cara, o que é natural pra mim, o que é fácil pra mim, pode não ser pro meu filho. Então, não faz sentido eu querer impor isso pra ele, porque, né, não vai ter a mesma facilidade que eu. E às vezes ele pode até querer, de repente. Mas tem que entender a individualidade de cada um, no que cada um é bom, no que cada um tem talento e tentar orientar o melhor dentro daquilo ali, né? Até porque senão você vai... uma coisa que acontecia muito antes, né? Antigamente, que era seguir a carreira dos pais, né? E dependendo Mas acho que ainda acontece, assim. Mas se for... Então, mas aí acontece por quê? De repente Acontece tem uma predisposição genética, entendeu? Às vezes pode ser isso também, né? Cara, porque querendo ou não, também genética é um negócio complicado, porque às vezes tem coisas que é ruim você e isso passa pros filhos também, você fala, não, mas isso aí não era pra você pegar. Isso não era pra você ter, ser igual pai. Ser igual pai nisso, não. Tanta coisa boa. Impossível. Você entendeu errado. Não é, era medicina, não oficina, né? Ai, Esses gente. dias eu falando com o João Lucas, ele tava falando pra mim, e ele falou que talvez quer fazer fisioterapia, ele quer pegar um negócio mais pra área de esporte e tal, que é algo que ele curte, né, bastante, mas ele quer ser um fisioterapeuta esportivo. Ele falei, não, vai lá, filhão, tal, não sei o que. Esses dias a gente andando no carro, ele pegou e falou assim, rapaz, mas eu acho que eu vou trabalhar com alguma coisa de finanças. Eu falei, não, filho, não faça isso. Volta para esporte, volta pro esporte. Você não falou já que você queria... Você tem essa pedidão. Eu falei, não, volta pra lá. Não, eu cuido pra você das suas finanças. Fique em paz, monta sua clínica, faz o que você quiser. Deixa que eu cuido das finanças pra você, mas deixa as finanças, vai pro outro lado lá. Quem sou eu, né? Vai saber. Às vezes... Mas enfim, né? É isso aí, gente. Bom, estamos acabando já. E para encerrar, como vocês já fizeram nos últimos episódios, né? Nos episódios que tiveram, que vocês possam passar uma mensagem, um recado para o pessoal que está nos assistindo, para os futuros pais, para os pais de meninas, pai de meninos, pais de casais. Para quem está aí, né? Para as famílias que estão aí com a gente.
uma mensagem final aí de cada um. Eu comecei agora. Tá ótimo. Vai. A frase é assim, permita-se sim a viver a paternidade. Permita-se sim a ter essa dádiva de Deus. Eu digo para muitos amigos meus, vocês não sabem o quanto recarrega um pai ouvir: papai, você chegou, papai, eu te amo, como eu estava te esperando. Então, se permitam sim a ter essa graça de ter filhos. Fácil? Não é, porque é cíclico, cada hora é um ciclo, é uma questão, mas se permitam isso e não tem cronograma que nós falamos aqui. Não, eu vou esperar ter tantos anos para buscar a paternidade. Olha, o fisiológico, ele passa muito rápido também, né? Então, não vou dizer também quanto mais cedo, melhor, mas tem no tempo que Deus te permitiu. É isso. E torça para que o leite fique mais barato. Né? Eu não tenho planejamento futuro. Eu sempre passo na farmácia e falo assim... Uma lata de NAN custava em torno de 30 e poucos reais. Na minha época. Essa projeção não acontece mais, entendeu? O meu planejamento é futuro assim. Será que ela vai parar de tomar o leite? Será que ela vai parar de usar essa fralda? Não vai chegar no ninho nunca? Não, o que eu tinha pensado de falar era mais ou menos nesse sentido, né? De não ter medo. Porque é difícil. Mas minha esposa também tem uma frase que ela gosta muito, não sei de quem que ela copiou lá, que é: escolha o seu difícil, né? Porque você, às vezes, não quer ser pai, assim, você tem uma... Como é que fala? Porque você tem uma vida confortável, digamos, uma vida razoavelmente estável, você não quer perder essa estabilidade. Um egoísmo. Aí você quer... mas porque eu quero viajar com a minha esposa, quero só ficar tranquilo, né? Ter filho dá muito trabalho. Mas aí depois, e depois lá na frente, quando você já passar dessa fase, dessa idade, e biologicamente você não puder mais, né? E assim, e também não também tem um lado que é graça também, porque não é só, eu vou ter filho a hora que eu quiser, agora eu quero ter. Quando você não quer ter, é mais fácil você evitar do que quando você quer ter, de você conseguir de fato, porque não é assim... Assiste o episódio número 3. Assiste também. Assiste lá que é um episódio interessante. Você fala, agora eu quero ser... Agora a gente vai ter filho. E não acontece, porque, sabe, tem alguma condição biológica ali que impede. Então, assim, também não ter esse planejamento todo, assim, não. Deixa as coisas acontecerem, né? Na vontade de Deus, na graça de Deus. E é isso, não ter medo e é isso. Eu falo que tudo é graça, né, cara? E na vida da gente, tudo é dom de Deus. E se Deus permite a gente vivenciar a paternidade, a nossa hombridade, de ser homens no mundo de hoje, que não é fácil, né? Hoje tudo tá deturpado, né? Já perdeu-se o sentido de masculinidade, de ser homem. É não desistir, né? Não desistir de ser aquilo que Deus sonhou para que a gente seja. É não desistir. Não desistir da paternidade, não desistir de ser marido, não desistir de ser homem. As vocações. As vocações, aquilo que Deus chama. Cara, na vida da gente, a gente passa por tantas fases, por tantos caminhos, e muitas vezes a gente não percebe isso. E que às vezes a nossa dificuldade, Deus está permitindo justamente para que a gente possa ser algo melhor lá na frente. E no momento, às vezes, a gente não entende. E o momento da paternidade é justamente esse, da gente entender que é graça de Deus para que a gente possa cuidar de uma vida que Deus desejou que estivesse no mundo. Então, mais do que o nosso desejo enquanto pais, é desejo de Deus a vida daquela pessoa que a gente colocou ali no mundo, né? E cuidar e zelar por aquilo que é obra e criação de Deus é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? Então, contar sempre com a graça de Deus, com a providência de Deus na nossa vida, na nossa família, sempre. Né? Não esquecer que antes de tudo, das dificuldades, de tudo aquilo que o mundo nos oferece hoje, por trás de nós tem um Deus que nos ama muito e que nos fortalece e que nos carrega, acima de tudo, para a gente cumprir a nossa missão. E aí, só mais rapidinho, só para finalizar. Quando você vê, tipo, o pai de um adolescente, né? O pai de um adulto, lembrar que já foi bebê, já foi... E que o tempo passa rápido também. Nossa, também às vezes você fica
apegado na dificuldade, porque o bebê é o que demanda mais, né? O bebê, querendo ou não, porque tem fralda, não fala, só chora, enfim, você não dorme. Você não entende? Mas depois você vem a fase que você dorme, entendeu? Depois vem a fase que vira o companheiro. E a gente sente falta da outra fase que passou. Vira Uber. Aí 3 horas da manhã te liga e fala, pai, vem buscar. Entendeu? Então, assim, as fases... fases também, as fases passam, né? Então, não tem medo também por causa disso. Não vai ser sempre aquela dificuldade do bebê. A fase do bebê vai passar rápido, cara. Daqui a pouco já tá andando, já tá falando, já tá... Sim. Daqui a pouco já tá... Outras dificuldades vão chegando. Isso. Amém. Tudo isso, mais um pouco, falta muito. Boa. Quase lá. Bom, gente, acho que é isso. Infelizmente o tempo foi. Primeiro agradecer vocês, né, por terem topado voltar aqui para sentar aqui na nossa mesa de novo. É sempre uma alegria ter vocês aqui com a gente. Washington, o João, já há muitos anos já juntos aqui. O Lucas, né, e a Vivian, que chegaram aí recentemente nas nossas vidas e já marcaram presente, já pegaram os seus lugares ali também, né? Então, obrigado aí por terem topados. Num dia à noite já, fim de noite, provavelmente cansados, e provavelmente quando chegar em casa vai ter as crianças lá para fazer uma graça ainda, né? Então, acho que é isso, gente. Brigadão. Nossa, Agradecer o pessoal também que está nos assistindo, né? Que nos acompanhou aí nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês são pais, filhos, né, e tem alguma história bacana aí, conta pra gente aí nos comentários. Divulguem compartilhem, né, esse vídeo com o pessoal. E acho que é isso. Se inscrevam, curtam, nos sigam. E comer o cachorro quente. Agradecer ao pessoal do The Walking Dog também. Obrigado, viu? Pela parceria nesse episódio mais uma vez. Breve eu mando o WhatsApp para deixar os meus contatos. Quem quiser comer um dog caprichado, umas porçãozinhas, corram lá. The Walking Dog aqui no Jardim Nova Aliança, em Ribeirão Preto. Gente, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.